E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre quantidade de movimento e impulso, e a questão diz o seguinte: considere uma bola de 0,75 kg que se choca perpendicularmente com uma parede a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então nós temos a velocidade e a massa da bola, e que após o choque retorna na mesma direção e mesma velocidade em módulo. Então ele vai com 10 e volta com 10, ou seja, ocorrendo um choque perfeitamente elástico. Calcule a intensidade da força atuante na bola provocada pela parede. Então a gente quer a força provocada pela parede, supondo que a interação do choque tenha durado um tempo de 0,04 segundos. Esse foi o tempo que a bolinha ficou tocando então na parede. Bom, vamos lá então por partes resolver esse problema, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender a situação, né? Deixa eu trocar a cor aqui da caneta e deu. Primeira coisa que a gente tem que entender então é a situação. Eu tenho uma bolinha que ela vai ir na direção de uma parede, ela vai bater nessa parede, ela está lá com uma velocidade, né, de 10 metros por segundo, ela vai bater na parede e posteriormente ela vai voltar, depois de 4 segundos, né, do choque com a parede, ela vai voltar com a velocidade de também 10 metros por segundo, tá? E aí nisso ela vai ter uma quantidade de movimento, porque ela tem uma massa, né, conforme a questão me disse, de 0,75 kg. O que a gente tem que lembrar aqui para resolver esse problema então? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso que essa bolinha recebe ao se chocar com a parede faz com que ela tenha uma variação de quantidade de movimento, e o impulso é igual a essa variação. E por que eu vou usar isso? Porque a questão me pediu força e me deu tempo. A gente sabe que impulso é calculado justamente como força vezes a variação de tempo. A força que tu aplica num corpo vezes o intervalo de tempo em que dura a aplicação dessa força. E o que é a variação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial nessa situação, beleza? Então a primeira jogada aí é a gente se ligar nisso, tá? Agora vamos lembrar o seguinte: eu já sei que eu quero descobrir a força e eu já sei o tempo. A questão me disse que o tempo é 0,04 segundos. Passar para anotação, não passar, isso é uma dúvida que alguns alunos ficam, vai de ti, a escolha é tua. Eu passaria para anotação, apesar de depois eu acho que vai ter que tirar da anotação, mas eu passaria. Então ficar 4 vezes 10 na menos 2 segundos. Se tu quiser usar o 0,04, é contigo, tu vai achar o mesmo resultado. A princípio não vai mudar em nada, tá? Bom, então vou botar aqui, ó, 4 vezes 10 na menos 2. Quantidade de movimento, o que seria isso, né? A quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento em que ela está indo. Lembra que quantidade de movimento é calculado no geral, né, como massa vezes a velocidade desse corpo. Bom, se a gente parar para pensar, ela tem a mesma massa na ida e na volta, e ela tem a mesma velocidade na ida e na volta, né? Então, como é que ficaria aqui, ó? A velocidade é 10, a massa é 0,75, e aí a gente vai encontrar 7,5 kg vezes metro por segundo, que é a unidadezinha de quantidade de movimento. E a quantidade de movimento final, como os dados são os mesmos, né, 10 e 0,75 vai dar a mesma coisa, né, 7,5 kg vezes metro sobre segundo. Só que temos um detalhe aí, tá? Um detalhe que é muito importante e que a gente não pode esquecer. Quando a gente trabalha com quantidade de movimento e impulso, nós estamos falando de grandezas vetoriais, tá? A gente está falando de vetores. E aí a gente tem que tratar essas grandezas como vetores, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que quando a bolinha ela bater na parede, ela vai receber da parede uma força para lá. E aí que o vetor para a esquerda, ele vai ter que ter o mesmo sinal que este movimento para a esquerda, e ambos vão ter que ter sinais contrários a este cara que está indo para a direita. Lembra, quando a gente trabalha com vetores, a gente sempre tem que usar sinal para fazer referência de sentido, de lado. E aí qual é a jogada então que a gente tem que se ligar? Eu vou dizer que o lado esquerdo é o lado positivo, digamos, dos vetores, né? O lado esquerdo.
E aí o que que acontece? Eu sei então que a força é positiva e eu sei que quando a bolinha se movimenta para a esquerda, ela tem um valor positivo na velocidade. Agora então, quando a bolinha está indo para a direita, ela vai ter um valor negativo na velocidade. Ou seja, então quando a gente calcula a quantidade de movimento, o sinal da velocidade ele é elevado, né? Então a inicial vai ser negativa e a final vai ser positiva. E lá no final, no resultado, os vetores, por mais que eles sejam iguais em módulo, eles vão ter uma diferença vetorial na questão do sentido. E isso a gente representa com sinais. Não esquece, é um pega-ratão bem comum nesse tipo de situação. Então o que vai acontecer? A quantidade de movimento final eu vou chamar de 7,5 e a inicial eu vou chamar de menos 7,5, tá? Aquele outro menos que tem ali é da própria equação. Então agora é só resolver o cálculo, né? O pega-ratão mesmo era na questão dos vetores ali, a questão do sentido, tá? O que vai acontecer então? Aqui vai ficar 4 vezes 10 na menos 2 igual 7,5 mais 7,5, porque menos com menos dá mais, então a gente vai ter uma soma daqueles dois valores ali, tá? Agora o que vai acontecer? 7,5 mais 7,5 dá 15, e aquele 4 vezes 10 na menos 2 eu passo dividindo ali, vai ficar então 15 dividido por 4 vezes 10 na menos 2. Fazendo essa divisão, aí é contigo, né? Tu termina aqui o cálculo, pode dividir, né, conforme a gente faz nas ferramentas ali da matemática, faz a divisão normal, 15 dividido por 4 tu vai encontrar 3,75 e aquele 10 na menos 2 tu passa para cima conforme a matemática e muda o sinal do expoente. Como o expoente era negativo, ele fica positivo. 3,75 vezes 10 na 2 é a mesma coisa que 375, né? 3,75 vezes 10 na 2 é 3,75 vezes 10 vezes 10. Então essa fica a resposta da minha questão. E olhando as alternativas, a gente marca então a alternativa B para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!